Olá pessoal, professor Ulisses aqui. Hoje eu vou mostrar como fazer uma boa apresentação de PowerPoint usando uma apresentação de PowerPoint, que é o jeito mais simples de mostrar de como fazer. A gente vai retomar agora as atividades do curso de informática. Toda semana eu vou postar um vídeo. Então, tentem fazer o exercício e assistir o vídeo até o fim. Então, começando. Aqui tem a capa do slide, que tem um design bem simples, com nenhum frufruzinho, que pega bem o texto que está escrito para mostrar mesmo o que você quer apresentar. Por exemplo, como fazer uma boa apresentação PowerPoint. E preferência, se vocês quiserem, podem colocar um subtítulo com seu nome criado por tan, ou um subtítulo que tem a ver com o que você vai falar no slide. É isso. Colocar uma fonte que seja bem apresentável e deixar algo bem apresentável para as pessoas que vão chegando na sua apresentação, quiserem ficar na sua apresentação antes de começar. Use pouco texto. O slide ideal tem no máximo 10 palavras, mas depende do seu objetivo. Um slide que ele diria ideal seria o slide para apresentação, que usar menos de 10 palavras seria deixar em tópicos e colocar só algumas palavras-chave para quando você for apresentar, você lembrar o assunto que você quer dizer ali. Então, teria menos de 10 palavras para ser apresentável, ser leve também para o público. Aí, caso for um PowerPoint de pesquisa, que é o que normalmente a gente pede na instituição, colocar no máximo 6 colunas, com 6 letras por coluna. Pode ser 6 ou 7 colunas e 8 letras por coluna. Por exemplo, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, quinta, sexta e sétima. Aí aqui, letras por coluna. Quer dizer, letras não, palavras. Uma palavra, duas palavras, três palavras, quatro palavras, cinco palavras, seis palavras, sete palavras, oito palavras. E também vai depender muito do tamanho da sua fonte, né? Que uma fonte muito pequena seria péssimo. Então, por isso 6 colunas por 6 palavras. Uso inteligente do texto. Isso aqui são imagens que eu coloquei para dar exemplos sobre como usar o texto no PowerPoint. Por exemplo, esse slide aqui preto, ele é um exemplo de que você não deve fazer. Por exemplo, olha quanta palavra ele colocou. Mais de 8 colunas, mais de 8 palavras por coluna. E a letra também muito pequena, não devem fazer isso. Já o branco é o que vocês devem fazer. Colocar um título grande e dividir por tópicos. Aqui está uma lista de itens com poucos textos. Não sobrecarregue seus slides com muito conteúdo. Sua audiência estará ouvindo você ou lendo seu conteúdo, mas não os dois. Porque se você colocar muito texto, as pessoas vão começar a ler o seu texto e não vão ouvir o que você está falando. E se você colocar... se você ler o seu texto, as pessoas vão te ignorar, porque já vão ter lido o seu texto mais rápido que você, talvez. Então tentem usar o menos texto possível e conseguir explicar o conteúdo de vocês com menos palavras possíveis. Separe os assuntos. Procure colocar apenas uma ideia ou gráfico por slide. Ou seja, para não sobrecarregar o slide mesmo, como disse na parte passada, e também para deixar o slide mais
mais clean para a pessoa falar, nossa, que bonito o slide. Aqui, esse aqui também é outro bom exemplo do que não deve fazer. Ele colocou o uso inteligente do texto e depois já colocou outro assunto, que é tabelas e diagramas. Ele poderia ter colocado isso aqui no slide, o uso inteligente, e em outro slide a tabela e diagrama. Ficaria muito mais bonito o slide, a letra ficaria maior, ele conseguiria colocar menos palavra por coluna e ficaria mais clean no slide. Já aqui a pessoa fez bem, ela colocou só o título para o slide, fez só um assunto e colocou poucas palavras. Então esse aqui é um bom exemplo, o branco. Use apenas 2 fontes. Ou seja, para deixar o slide mais bonito, assim, com mais coerência, para ficar mais bonitinho mesmo, é bom usar só 2 fontes. Por exemplo, aqui eu só usei 2 fontes, mas também não são tão diferentes assim elas. Eu vou mostrar para vocês. Aqui eu usei a constante para título e aqui eu usei a constante para corpo. Elas são diferentes, mas elas casam bem uma com a outra. Então é sempre bom usar alguma coisa títulos, alguma coisa corpo, que são 2 coisas que casam bem. O negócio é não usar esse tipo de texto aqui. Esse auge. Tá, não é tão feio não. Tem umas mais feias. Por exemplo, isso aqui não use nunca. Primeiro que ela é horrível de se ver de longe. Ela é pequena, fina e não são tão normais assim pra se ver. E eu achei bem feia, tá? Então sempre usem fontes arredondadas, legais, bonitas. É isso. E de preferência numa Arial, se você não quiser usar as fontes recomendadas pelo design que você escolheu. Arial, que é uma boa fonte para se usar, porque ela é bem padrão, e a Times New Roman, que eu acho mais bonitinha e também é bem padrão e bonita de usar. E sempre que for fazer um slide, lembrar de sempre deixar as palavras das fontes com uma cor boa, que se destaque do fundo, que todo mundo consiga ler. Porque tem gente que coloca tipo um vermelho com um amarelo bem fraco, o vermelho vai se destacar muito e não vai dar para ler nada. Por exemplo, aqui esse amarelo ficou bom essa cor de amarelo para esse fundo vermelho, então dá para ler bem. O preto casa bem com o branco e casa bem com o amarelo, então não tem o que reclamar. Aqui também no branco, o branco casa bem com o azul, também não tem o que reclamar. Aqui onde ele colocou um monte de cor, não tem texto, então tá bem satisfatório. Esse slide mesmo que eu estou usando, o cinza, a cor cimento aqui, com o branco também, coisa bem. Normalmente quando você pega os slides já feitos dos design, eles já estão com uma cor boa para se ler com o fundo. Por exemplo, se eu colocar uma imagem, tenta vários tipos de cor até você conseguir melhor possível o slide e a letra ficar bonita, que seria o ideal mesmo. E de fonte, que eu posso dizer, aqui também ele usou um tipo só de fonte, só que a de título bem maior, e ele colocou em maiúscula para dar um destaque, que é esse que seria. Aqui ele já não usou em subtítulo uma cor diferente, ele usou cor para diferenciar. Também é uma boa medida para
para destacar o subtítulo do que você quer dizer. Nada de letrinha miúda. Quando você for apresentar alguma coisa, vai ter muita gente de diversos tipos. Pessoas com problema de visão, pessoas que sentam muito no fundo, ou pessoas que sentam muito no fundo com problema de visão. Então, as pessoas podem não conseguir ler o seu slide. Então, é sempre bom deixar com letras muito grandes. Por exemplo, aqui, vocês vão estar na frente do computador ou na frente do celular, com certeza vocês vão conseguir ler. Mas eu deixei todas as letras muito grandes para dar essa ênfase mesmo. Em sempre deixar letras grandes. E evitar usar fonte menor que 28. Usar no mínimo, do mínimo mesmo, 24. Por exemplo, nesse slide eu estou usando no título 63 e no corpo 24. Não, e no corpo 47. Sempre deixar o título maior, se for o caso. E também vai ter casos que você vai ter que deixar algumas vezes o corpo menor, porque senão fica muito feio, muito grande. Por exemplo, aqui vou colocar 54, olha, não ficou tão satisfatório de se ver. Então, um pequenininho assim ficou bom para todo mundo ver e ficou satisfatório para se ver também. Então é isso, reforçando, é bom usar 28 para cima, mas se acontecer de deixar 24, pode deixar 24 mesmo. Enfatize o que é importante, ou seja, tenta sempre, se vai colocar uma imagem ou num gráfico, você já deixar o que você precisa mostrar naquele slide bem explícito o que é. Por exemplo, essa imagem que eu deixei, que vai ter vários tipos de coisas no slide com a mesma cor, mas o que é importante mesmo você deixa de outra cor para deixar em destaque mesmo a informação que você quer relevar. Em vez de você precisar ficar apontando com o laser do PowerPoint que normalmente usam, ou eu agora com o mouse fico girando em cima das coisas aqui, entendeu? Então é sempre bom já deixar explícito o que você quer falar naquele slide. Grifado também podem fazer isso aqui, ó. Já deixar bem explícito. Tá, essa cor vermelha ficou muito feia, então que eu fiz agora mas só pra destacar mesmo. Faça gráficos certos. Gráfico de pizza. Gráfico de pizza, prefiro a versão 2D à versão 3D. Porque distorce, a versão 3D às vezes distorce a imagem, parece que ela pode ser maior ou menor que a outra. Então é sempre bom usar a versão 2D, pelo que eu li, né? E aprendi. Por exemplo, aqui eu deixei uma comparação que na versão 2D todo mundo consegue entender mesmo de longe ou de perto. Já a versão 3D, mesmo ela sendo muito mais bonita, tipo, muito mais bonita mesmo, ela pode dar uma impressão errada para as pessoas que olham de longe ou que têm algum problema de visão. Por exemplo, essa parte aqui do quadrado, essa parte aqui de sombra, pode parecer que é maior ou menor comparado às outras. Então é sempre bom usar o 2D mesmo, ainda mais se for outros tipos de gráfico, por exemplo de pizza mesmo. Uma coisa que eu não coloquei nos slides, que é sempre bom falar, é coloca o máximo de imagens possíveis. Se der para colocar a imagem, coloca, que é bom para dar exemplo e mostrar mais sobre o assunto para a pessoa, porque é aquele ditado, né, uma
foto vale mais do que 1000 palavras. Deve ser isso. Então sempre é bom colocar imagem, por exemplo. Coloquei imagem aqui, coloquei imagem aqui, imagem aqui. Aí eu coloquei os gráficos que são comparações de imagem. E também sempre bom colocar subtítulos em cada slide. Por exemplo, esse use pouco texto é um subtítulo e eu vou explicar o porquê disso. Separe os assuntos. Por que separar os assuntos? Use apenas 2 fontes. Por que use apenas 2 fontes? Nada de letrinhas miúdas. Por que isso? Então, sempre deixar um subtítulo para a pessoa que está vendo a apresentação saber do que você está falando. Por exemplo, uma pessoa chega no meio da apresentação, olha para sua apresentação, vai estar só escrito lá algumas coisas, ela não vai saber realmente o que você está falando. Por exemplo, tira essa parte e faça os gráficos certos. Aperta gráfico de pizza, prefiro a versão do list. Aí tipo, a pessoa pensar, o que lá está falando? Aí aqui ela vai saber, faça gráfico certo, ela vai saber, nossa, tá falando como colocar gráficos certos no PowerPoint. Aí aqui eu coloquei comparação, para comparar os dois gráficos, o 2D e o 3D, que eu citei no slide passado. Aí tem a regra dos 3 segundos, que dependendo da finalidade do seu slide, vira a regra dos 6 segundos. A regra dos 3 segundos seria que você vai ler o seu slide e vai contar nos dedos 3 segundos. Se você conseguiu entender o slide em 3 segundos, o slide está ok. Se não, refaça o slide mais resumido. Já que às vezes vocês fazem slides que são slides de pesquisa, aí a gente vai mudar essa regra para 6 segundos. Tenta ler o seu slide em 6, 7 segundos, se você entender, tá ok o slide. Se não, diminui o texto, resuma mais o texto, melhora o texto. Que é o mais ideal para um slide, para uma apresentação, porque senão a apresentação fica chata, a pessoa não vai querer ler seu texto, não vai querer saber o que você está falando também. E porque uma apresentação de slides é mais para uma pessoa falar do que outras pessoas lerem mesmo. Então a pessoa lendo em 3 segundos vai ser muito melhor ela ler rapidinho e depois ver o que você está explicando sobre o que ela leu ali rapidinho. Não leia o que está escrito. Esse é o ponto chave de uma apresentação de slide quando você for apresentar mesmo. Tipo, você pode colocar tópicos, ler o tópico para a pessoa e explicar o tópico. Isso não é tão ruim assim, mas tipo, você colocar um texto enorme e ficar lendo o texto é a pior coisa possível que você pode fazer, porque as pessoas vão achar chato, elas não vão ouvir o que você vai falar, elas vão ignorar você e só vão falar, nossa, já li, não preciso ficar ouvindo o que ele tá falando. E vai fazer outra coisa, mexer no celular. Então, nunca leia o slide. Com pouco texto é melhor ainda, você lê rapidinho e explica. Enquanto está explicando, não vai estar escrito nada no slide que você está explicando. Então as pessoas vão prestar atenção em você. No ensino médio, eu admito que eu li slide. E realmente, ninguém presta atenção em você quando está lendo slide. Então tentem evitar ler slide. Porque a apresentação fica horrível mesmo. E se vocês quiserem gravar a sua apresentação de slide, aí vocês podem usar menos tópico e gravar igual eu estou gravando, só usando a voz, e mandar pra mim também, porque vai ser a lição de casa que eu vou explicar depois. Seria bem legal. E o próximo passo é colocar referência, porque é sempre bom colocar referência no fim da apresentação, porque quem está te escutando depois da apresentação vai falar, ué, da onde ele tirou tudo isso? Da cabeça dele? Então, sim, pessoal, sempre coloquem referência.
da onde vocês tiraram todo o slide. De imagem também. Se vocês pegaram uma imagem aleatória, você vai ter que saber de onde você tirou aquela imagem aleatória e colocar nas referências. Porque tem que dar o mérito para a pessoa que você pegou a imagem. Senão vira negócio de direito autoral e tal. Então... E também para as pessoas saberem a base de estudo disso. Porque se você pegar um link, lá no link vai estar o outro link que a pessoa pegou a informação. E outra coisa é... Sempre coloque mais de uma referência. Sempre pesquise mais de um lugar. Porque as pessoas podem ter ideias diferentes sobre o assunto. E é sempre bom pensar fora da casinha e pensar em mais de uma ideia. Porque pode ser que a ideia de uma pessoa seja limitada, a de outra também seja limitada, mas as duas juntas não. Então sempre mais buscar mais de duas fontes de referência para fazer um trabalho. Não sempre pegar de um site e acabou. Vários sites possíveis. Por exemplo, a referência desse slide. Esse slide chart foi uma das imagens que eu peguei. E esse pós-graduando também foi uma das imagens. E algumas dicas também que eu peguei de lá. Outras dicas foi eu mesmo que peguei de um professor meu. E eu tô falando no vídeo, então é quase uma referência. E por enquanto... E é isso. Agora vamos revisar. Vamos revisar tudo para eu passar o exercício para vocês. Então a capa, coloque menos frufruzinho possível no design, um design simples, com um título bem grande para eu saber, colocar um subtítulo criado por exemplo, eu vou mostrar para vocês. Aqui, criado por aí quando aumenta fica bem bonito, não fica? Ou algo sobre o texto mesmo. Sua apresentação. Exatamente. Aí, esse aqui é sobre o texto, para enfatizar as pessoas a verem sua apresentação PowerPoint. Suas apresentações ficarão lindas. Fala se você não teria vontade de assistir agora. Talvez. Use pouco texto para dar vontade das pessoas continuarem assistindo sua apresentação. E, se for o caso de pesquisa, 6, 7 colunas, 6, 7 palavras por coluna. Como não fazer, como fazer. Separar os assuntos. Deixar um slide com ideias diferentes e gráficos diferentes em slides diferentes. Usar apenas duas fontes. Deixar bonitinho. Cores também. Usar cores que realçam o texto e deixem o fundo mais para trás e também fique bonito. Nada de letrinhas miúdas, por favor, coloquem letras grandes, o maior possível, mas que fique bonito também. Enfatizar no que é importante, deixar bem destacado o real ponto do assunto, para eu saber o que vocês querem dizer naquele slide. Por exemplo, nesse slide, eu queria que vocês dessem destaque às informações relevantes, igual eu fiz realmente. E fazer gráficos certos. Quando colocar o gráfico, usar o 2D de preferência, do que o 3D, que é realmente bonito, mas pode dar um toque de enganação. E aplicar a regra dos 3 segundos. Sempre leiam seus slides 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Tentam fazer a regra dos 3 segundos.
E no caso, se for slide de pesquisa, 6 segundos, 7 segundos no máximo. Não, quando você for apresentar, não leia o que está escrito, seria o ideal. E, por favor, coloquem as referências sempre. É sempre bom saber de onde vocês tiraram tudo que está no slide. Aí que está um exemplo. Coloquem os sites. Pode colocar até livros que vocês pegaram. Pode ser que vocês precisarem de livro. Revista. Tudo que vocês conseguiram, o que botou no slide. E agora aqui é o exercício de hoje. Olha, vitória. Acabou o slide, agora é o exercício. O exercício de hoje é vocês fazer uma apresentação de slide com essas dicas que eu mostrei para vocês. E aí eu dei 3 tipos de tópicos para vocês escolherem de qual assunto vocês querem fazer. Bem bonzinho. O primeiro assunto é: jogos causam violência? É um assunto que eu gosto muito de ler sobre, que causa muita polêmica também. E é bom todo mundo ler sobre, saber sobre. Então, quem quiser fazer esse tópico, eu ia gostar muito de ler. O outro seria: qual a importância dos zoológicos? Eu gosto muito da parte de biologia, que era uma das faculdades que eu tinha vontade de fazer, então eu li muito sobre esse tópico, a importância do zoológico. Todo mundo acha que o zoológico é parte de diversão humana, mas não é só isso. Mas se vocês quiserem saber mais, façam uma pesquisa sobre a importância do zoológico e façam um slide e mandam pra mim. E aí, o outro tópico seria: por que entrar em quarentena e isolamento social contra o coronavírus? É muito bom, esse tópico é muito bom para a fase que estamos passando. E seria bom para entender o porquê vocês estão em casa, e porque ter distância umas pessoas das outras. E esses são os tópicos. O slide, o PowerPoint vai ter que ter no mínimo 6 slides. É pouca coisa, de acordo com esses tópicos aqui, mas sem contar com a capa e a referência, ou seja, são 8 slides no mínimo, porque a capa é 1, referência é 2, mais 6, 8. Entregar no e-mail que vai estar na descrição do vídeo, que é ulissesmion@gmail.com, e fazer um slide de conclusão sobre o assunto e dar a sua opinião. Fazer um slide assim, conclusão, aí colocar o que você concluiu sobre o assunto e depois colocar a sua opinião sobre o assunto. Seria muito legal de eu ler. Só isso mesmo. Não, pera, eu errei. Aqui. E por enquanto é isso, pessoal. Eu quero que vocês entreguem até semana que vem, que seria segunda que vem, aí eu vou dar um pontinho pra vocês, uma nota, alguma coisa assim, que eu vou pensar e falo no grupo depois. Por enquanto é isso. Obrigado, pessoal, por assistir até aqui. Espero que vocês estejam bem. Não saiam de casa. Lavem as mãos. Usem álcool gel nessa luta contra o coronavírus. E eu vou fazer vídeo toda semana agora. Então fiquem preparados entre sábado e domingo. Aí a gente vai mandar o link lá no grupo. Se vocês quiserem comentar ou se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar no WhatsApp que eu vou responder as dúvidas e vou ajudar vocês. E desculpe se tiver muito barulho no vídeo. É que em casa tá todo mundo em quarentena. Aí fica meio complicado. Fica falando pra todo mundo não fazer barulho enquanto eu gravo a videoaula pra vocês.
Então é isso, obrigado pessoal por assistir. Até semana que vem. Adiós.